E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, como sempre, queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas. Galera, hoje não tem como a gente deixar passar batido, né, o fato do Trump fazer um discurso histórico épico sobre Bitcoin. Vamos falar sobre isso. A Mt. Gox, né, que é uma corretora que quebrou lá em 2014 e está movimentando mais de 9 bilhões de dólares em Bitcoin. Isso assustou o mercado, isso fez o mercado cair nas últimas 24 horas. A Argentina está virando Bitcoiner, galera, se reunindo com o pessoal aí de El Salvador. E por último, né, para fechar, vamos falar da Circle, que está anunciando parcerias e está chegando com peso aqui para o Brasil. Não esquece aí do like, inscrever aqui no canal. E pessoal, Bitcoin aí queda de 1,75% nas últimas 24 horas. Inclusive o mercado ele caiu mais que isso, chegou ali próximo aos 67k por conta dessa notícia da Mt. Gox, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bitcoin 68.370, Ethereum caindo também, tá 3.839, queda de 1,2%. Maior parte das criptomoedas passando aqui por quedas. Mas antes de falar dessa queda, né, vamos falar aqui mais detalhes sobre o Donald Trump, que ele fez um discurso histórico em relação ao Bitcoin. Segundo ele, ele vai defender a autocustódia e o futuro das criptomoedas lá nos Estados Unidos. Pessoal, então isso aconteceu nesse último sábado, no dia 25, quando o Donald Trump participou de um evento que é a Convenção Nacional Libertária em Washington, D.C., tá? E lá ele fez um discurso onde ele prometeu levantar a bandeira das criptomoedas caso ele seja eleito aí nas próximas eleições. Então foi um discurso histórico onde ele falou que vai garantir o futuro das criptomoedas e o futuro que o Bitcoin seja nos Estados Unidos e não no exterior. Os Estados Unidos vai ser o futuro das criptomoedas caso ele seja eleito. Além do mais, ele falou que vai manter a Elizabeth Warren e os seus capangas, né? Essa Elizabeth Warren é uma senadora muito crítica ao Bitcoin, então vai manter ela e os capangas dela longe do Bitcoin, né? Falou de autocustódia, falou que não vai permitir a criação de uma CBDC e que vai garantir esse direito para os 50 milhões de criptoinvestidores, né? Ou então crypto holders, como ele falou, holders de criptomoedas lá no país. E ele está tentando, né, conseguir o seu lugar no meio dos eleitores. Inclusive, ele tem utilizado uma rede social que chama Truth, acho que é Truth mesmo, Truth, que é como se fosse um Twitter, tá? Ele saiu do Twitter lá em 2020, agora ele usa só essa Truth, que é aquele mais ativo, onde ele acusa o Joe Biden de várias coisas, além de ser contra o mercado cripto, né? E ele fez essas alegações aí pouco antes de estar falando lá nesse evento. Além do mais, ele afirmou que caso ele seja eleito, ele vai revogar aí a sentença do Ross Ulbricht, que é basicamente o cara, né, da Silk Road, que a gente já falou várias vezes, tirar a sentença de prisão perpétua para tempo de serviço. Então a gente está vendo, né, o interesse maior dos candidatos à presidência ao Bitcoin e às criptomoedas. Não só do lado do Trump, que era um crítico aberto ao Bitcoin lá em 2019. Se você está mais tempo no mercado, você sabe do que eu estou falando. O Trump sempre falou mal do Bitcoin e agora ele veio aí com coleção de NFT, ele veio aceitando doação em criptomoeda e agora falando abertamente sobre as criptos. Isso porque ele está querendo conquistar o voto aí de quase 50 milhões de investidores de criptomoedas nos Estados Unidos. Mais ou menos aí 46 milhões de usuários adultos ativos podem ser as pessoas que vão decidir as eleições americanas. Porque a gente tem um cenário muito meio a meio, né? O Biden e o Trump, eles sempre estão aí competindo de uma forma muito próxima. E os Estados Unidos, que é um país com cerca de 300 milhões de habitantes, 46 milhões realmente faz uma diferença muito grande na hora do voto, tá? E o Biden também tem noção disso, tanto que mesmo sendo um crítico aberto às criptomoedas, ele já teve aí, né, igual a gente falou, a aprovação política dos ETFs de Ethereum, foi justamente isso. A SEC aprovou os ETFs de Ethereum no governo do Trump, justamente por questão aí eleitoral.
A Mt. Gox, né, que é a antiga corretora de criptomoedas que quebrou lá em 2014, tinha um saldo muito grande, vai pagar os seus clientes e movimentou aí 9 bilhões de dólares nesses últimos dias, o que assustou o mercado e fez o preço do Bitcoin aí cair mais de 3% na manhã dessa última terça-feira. É a primeira vez que esses fundos foram movimentados desde 2018 e foi o equivalente a 140 mil Bitcoins, tá? Basicamente, todos os Bitcoins que ela tinha ali em hot wallets, o que equivale a cerca de 9,2 bi. Cara, isso é muita coisa, tá? E a questão é justamente quando que esses bitcoins serão despejados no mercado, porque a corretora ela faliu, muita gente ficou com dinheiro preso e ela prometeu que ia pagar ou em criptomoedas ou moeda fiduciária. E esse pagamento vai ser através da Kraken ou da Bitstamp. Só que nenhum desses bitcoins ainda foram aí vendidos para os credores ou transferidos, né? E o grande medo dos investidores é justamente esses bitcoins serem utilizados ou para pagar a galera em fiat e aí a Mt. Gox tem que vender tudo, né, para conseguir dinheiro, ou então para transferir, né, esse dinheiro em criptomoeda para os clientes que podem acabar vendendo para realizar, né, um capital que está parado aí desde 2014, que é um lucro não realizado absurdo, certo? Se você está com um Bitcoin desde 2014, provavelmente você vai querer receber esse Bitcoin e, cara, você deve estar com muito dinheiro, né? Deve ter muita gente aí que está milionária dependendo desse travamento, então vai acabar realizando. Esse é o grande medo das pessoas. A própria empresa, né, já falou aí que os Bitcoins eles vão ser ou transferidos, distribuídos em criptomoeda ou vendidos por moeda fiduciária, dependendo da escolha do credor. E vale falar que ainda tem que só foi metade, tá? Ainda tem cerca de metade desses ativos que tá aí sob custódia da Mt. Gox em várias carteiras frias. Vamos acompanhar essa movimentação, né? Hoje em dia a gente tem empresas de análise como a Arcan Intelligence que monitoram isso aí o dia inteiro. Então, sempre que tem transferências dessas carteiras para outras, as outras também começam a ficar visadas, né? E a gente começa a analisar esse fluxo. A Argentina está aprendendo com o sucesso de El Salvador. Isso porque nos últimos dias, a CNV, que é a Comissão Nacional de Valores Mobiliários da Argentina, fez uma reunião com a Comissão Nacional de Ativos Digitais. É como se fosse as CVMs de ambos os países, da Argentina e de El Salvador, para falar sobre adoção e regulamentação de criptomoedas. Então, essa reunião contou com o presidente da CNV da Argentina e a vice também, né? Juntamente com o presidente da CNAD de El Salvador, que é o primeiro país a adotar Bitcoin. Então, aqui a gente tem, né, ambos os presidentes juntos. A esquerda aqui é o de El Salvador e a direita é o da Argentina, né? Juan Carlos e Roberto Silva. E eles trocaram aí figurinhas sobre conceitos de uso de criptomoedas na economia global, focando particularmente, né, em Bitcoin em El Salvador, que realmente teve um desempenho absurdo. Hoje em dia, El Salvador minera criptomoedas, conseguiu ter aí um superávit absurdo, né, com a alta do mercado e segue lucrando cada vez mais. E essa notícia está chegando junto, né, às políticas do Javier Milei, que tem adotado um direcionamento mais amigável ao Bitcoin e ao livre mercado lá no país. Inclusive, a Argentina está com uma regulamentação do mercado de criptomoedas que chegou agora em abril e vai tornar, né, de uma forma mais amigável ainda a lei no país. E no final de 2023, a ministra de Relações Exteriores da Argentina também falou que o governo estava preparando um decreto para legalizar o uso do Bitcoin e outras criptomoedas para pagamentos em certas condições, né? E face ao viés político do Javier Milei, é bem provável que a gente veja aí mais medidas voltadas para a criptoeconomia. E por último, né, a Circle, que é a criadora da segunda maior stablecoin, a USDC, diz que está com plano de chegar aqui com tudo no mercado brasileiro. Não deu mais detalhes sobre como vai ser esse lançamento, mas as pessoas já estão especulando, né? Às vezes um real digital aqui, no caso de stablecoin, né? Uma stablecoin do real emitida pela Circle,
que pode ser uma alternativa para as pessoas aí terem acesso ao mercado de criptomoedas e conseguir ficar em stablecoin com lastro sem ter que trazer esse dinheiro para o Brasil, né? E várias outras coisas, igual a USDC faz com outros ativos, tipo o euro, a Tether também faz isso, e o mesmo pode estar acontecendo agora, né? A empresa não deu maiores detalhes, mas afirmou que vai lançar uma opção para o mercado brasileiro acessar de forma mais rápida e eficiente a USDC. Então, além de poder ser uma stablecoin do real, isso também pode ser uma forma mais fácil da gente estar se dolarizando através da Circle, que é uma empresa gigante, né? É a segunda maior do mercado, tem mais de 32 bilhões de dólares de market cap. Número realmente absurdo. Inclusive hoje, né, dia 29, quarta-feira, ela vai estar num evento em São Paulo, junto com várias outras companhias financeiras, né? BTG Pactual, Nubank, Mercado Bitcoin, OKX, a Ripio e a Parfin. E pode ser que elas deem mais detalhes sobre isso. Pessoal, vamos conversar rapidinho aqui sobre o Bitcoin, né? Que segue, de certa forma, consolidado. A gente está tendo um dia aqui de leve baixa, mas ainda não saímos da consolidação, estamos respeitando a região das médias. E para mim, o primeiro ponto negativo seria se a gente perdesse os 66 mil dólares, tá? Esse é um suporte muito importante e a gente estaria operando abaixo da região das médias se a gente perdesse esse suporte. Então, esse seria um ponto complicado. Mas ainda assim, eu não ficaria tão desesperado porque a gente estaria retraindo toda essa pernada de alta, certo? Então, eu ia ficar de olho, a princípio, nas regiões entre os 65 e os 63, tá? 65.500 e 63 mil dólares é uma região que eu particularmente tenho interesse de me expor, porque a gente vai seguir numa tendência de alta, né? É muito difícil que a gente simplesmente ignore, perca de uma vez todo esse movimento de alta que a gente fez aí ao longo de praticamente um mês, né? O mês de maio inteiro, que foi um mês forte de alta. E consequentemente, né, seria uma excelente oportunidade de acumulação. O que eu ficaria bearish no Bitcoin nesse exato momento? Se a gente por um acaso abaixasse dos 63, tá? A gente já estaria numa região quase que sem suporte e principalmente perdesse os 60, galera. Se a gente já perdeu os 63, a chance da gente visitar os 60 é muito grande. Agora, se a gente perdeu os 60, aí a situação já fica muito feia, tá? E vale falar que nessa semana a gente vai ter... Eu até esqueci de passar nisso aqui, né? Eu vou passar aqui no calendário econômico. Essa semana, a partir de hoje, vamos ter eventos decisivos aí para os mercados globais, tá? A gente teve uma segunda-feira sem grandes volatilidades, que foi o Memorial Day lá nos Estados Unidos. E, inclusive, nessa última terça-feira, a gente abriu em queda. A gente teve queda aqui na maior parte do dia. A gente vai ter o livro bege, certo? Que é meio que uma perspectiva econômica do Banco Central americano. Na quinta, vamos ter o PIB e vamos ter também o PCE do primeiro trimestre. E na sexta, a gente vai ter o núcleo de índice de preço do PCE, referente ao mês de abril e anual, que são os indicadores de inflação que o Banco Central americano mais olha. Então, se esses indicadores vierem ruins, pode ser que a gente veja queda, bastante volatilidade. Portanto, tá? Tenham muita cautela. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve. Deixa o like, segue a gente nas redes sociais, que estão todas na descrição aqui do vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!